choose your view. Você sabe o que é uma user story? Uma user story é um termo comum que você vai escutar muito em gestão de projeto, gestão de produto, gestão de desenvolvimento de software. E ele basicamente representa literalmente uma história que representa uma tarefa do usuário ou uma necessidade do usuário, uma dor do usuário, né? Geralmente, tem vários formatos para você definir geralmente essa user story. Tem os mais comuns e os mais utilizados, mas essa ferramenta muito utilizada em desenvolvimento ágil de software, em gestão ágil de software, ela é muitas vezes usada incorretamente, né? Por quê? Porque ela é usada como uma especificação, né? Em gestão ágil de software, uma especificação é algo que ela perde um pouco de importância quando a gente passa de um modo cascata de desenvolver software para um ciclo ágil de desenvolver software. Por quê? A gente aprendeu com dezenas de anos de desenvolvimento de sistemas inteligentes, sistema de software, que o software nunca vai ficar igual à especificação, né? E existe sempre esse gap do que está especificado e do que é produzido como software, né? E você usar uma história de usuário, uma user story, como uma especificação é usar a ferramenta de forma incorreta, porque ela não é para ser usada como uma especificação, ela é para ser usada como uma ferramenta de consenso, ou melhor, de conhecimento construído entre um grupo de pessoas. Esse termo de história de usuário, user story, não é um termo que representa o que está escrito ali. Na verdade, o termo ele é um termo que representa como aquilo que está escrito deve ser contado, né? Essa técnica saiu das metodologias ou princípios XP, ou Extreme Programming, que basicamente definem que as pessoas ou a colaboração é um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento de software. E o que você quer não é uma especificação perfeita, já que a gente não vai conseguir, ou normalmente não consegue produzir um software exatamente igual à especificação, porque normalmente quem especifica não é quem constrói, né? Então, em desenvolvimento ágil, esse processo de construir uma história de usuário, uma user story, não é para construir uma especificação. Na verdade, é para construir um conhecimento em grupo. O ser humano, por motivos evolucionários, tem uma capacidade enorme de lembrar e se conectar com histórias, né? E essa ferramenta basicamente facilita com que um grupo de pessoas que estejam colaborando num problema lembre desse problema no momento da construção. Então essa ferramenta não é para especificar e guardar o conteúdo do que foi aprendido num documento de texto. Essa ferramenta é para quando você for externar o que está escrito nesse documento, as pessoas que participaram da construção desse documento lembrem de forma muito mais eficaz de todos os gaps, né, que foi criado entre a criação desse conhecimento e até a construção do software, e que também o software tem uma probabilidade muito maior de resolver o problema inicial. Então, na semana de tecnologia e dados, eu vou falar um pouco sobre User Story Mapping, que é uma técnica, uma metodologia para usar User Story para mapear completamente como que a gente vai resolver um problema ou uma dor de usuário de forma bem robusta, bem ampla e colaborando com o máximo, não o máximo, mas um número relevante de pessoas. E como que a gente faz com que esse gap gerado entre a construção de um documento não seja o principal, que o principal seja gerar um entendimento coletivo que a gente precisa para criar um software que vai resolver a dor do usuário por meio de um time multifuncional. Então, estou esperando vocês na Semana de Tecnologia e Dados para a gente falar sobre isso.